Olá, eu sou o Dr. Misael Rodrigo. Está entrando no ar o Panorâmica Bíblica. Hoje nós iremos falar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Não saia daí! Continuando a nossa explanação de Atos dos Apóstolos, hoje nós estamos no capítulo 2, vamos falar sobre a descida do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada fala que os discípulos, eles estavam reunidos, orando a Deus, esperando a promessa do Pai. E a Bíblia Sagrada fala que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. O que significa o Pentecostes? O Pentecostes era uma festa do povo de Deus, era uma festa do povo de Israel, do povo judeu. Era também chamado festa da colheita, a festa dos tabernáculos. Essa festa era cerca de 50 dias após a Páscoa. E Jesus morreu como nosso Cordeiro Pascual, ele ficou cerca de 40 dias anunciando a sua ressurreição, aparecendo para os discípulos. E depois Jesus foi para o céu, como nós vimos em Atos 1. Depois que Jesus foi para o céu, a sua ascensão, depois de 10 dias, foi o dia da festa do Pentecostes. E foi nesse dia que o Espírito Santo desceu. Os cristãos estavam reunidos, orando, pedindo o cumprimento da promessa. E de repente, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. E o Espírito Santo veio como um vento veemente, impetuoso, e ele encheu toda a casa em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E nesse dia, estava em Jerusalém, nessa festa, vários judeus, várias pessoas do mundo inteiro. Eles iriam comemorar. E as pessoas começaram a ouvir aqueles cristãos falar em outras línguas. E eles falavam na língua daquelas pessoas. Pessoas que estavam de diferentes países, ouvia eles falar em outras línguas. E eles ouviam eles falar sobre as grandezas de Deus. E eles ficaram admirados. Como é que pode? Esses homens são galileus, são pessoas simples. Eles estão falando na minha própria língua as grandezas de Deus. Aqueles cristãos foram impactados pelo Espírito Santo. Eles foram repletos. Imagina só aquela reunião de oração. Eles aflitos, eles com medo, eles angustiados. Estamos sozinhos agora. Quem vai nos ensinar? Jesus subiu para o céu. Agora será que nós vamos ficar sozinhos? E agora? Mas de repente o Espírito Santo desceu para tirar todos os temores do coração dele. O Consolador veio e eles ficaram cheios. Veio aquele gozo, veio aquela alegria, veio aquela satisfação. E o gozo era tão grande, a glória de Deus era tão grande que eles começaram a exaltar a Deus em novas línguas, em outras línguas. Olha que coisa maravilhosa. O que nós precisamos hoje é ser cheios do Espírito Santo. E começa a segunda parte de Atos 2, foi a pregação de Pedro. Lembra de Pedro? Aquele homem medroso, aquele homem que negou Jesus 3 vezes. Pedro se levanta. O mesmo Pedro, mas agora transformado, mas agora cheio da glória de Deus, agora cheio do Espírito Santo. Ele fala, o que está acontecendo aqui? Porque umas pessoas falam, isso aí é loucura, eles estão cheios de vinho, beberam muito. Pedro chega e fala, o que está acontecendo aqui não é loucura não, não é vinho não. O que está acontecendo aqui é promessa de Deus. É o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Os vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão visões. Vossos velhos sonharão sonho, sobre toda a carne eu derramarei o meu Espírito. Pedro fala, o que está acontecendo aqui é uma promessa de Deus que está sendo cumprida. E Pedro começa a pregar com muito poder e com muita autoridade. Ele cita o Salmo 16, ele cita vários salmos, ele fala, sabe quem está fazendo isso? É Jesus. Foi Jesus que vocês mataram. Foi o Jesus que vocês crucificaram. Não tem aquele Jesus, é ele que está fazendo. Ele continua fazendo isso. E Pedro prega. E aqueles homens ficaram parados. E eles perguntam, o que faremos para ser salvos? E agora o que nós devemos fazer? E Pedro falou, vocês precisam se arrepender.
cada um se arrependa do seu próprio pecado. E ali a Bíblia fala que ele fez o apelo. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus? 3.000 pessoas. E o capítulo 2 é lindo, termina que Deus acrescentava a cada dia pessoas que deveriam ser salvas. E eles viviam na comunhão, no partir do pão, nas orações, de casa em casa. Eles vendiam suas propriedades e eles viviam um momento de comunhão. Olha o que o Espírito Santo faz. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Aquilo que você não consegue com as suas próprias forças, você pode conseguir cheio do Espírito Santo. Problemas que você já tentou resolver, já tentou a solução e não conseguiu, cheio do Espírito Santo você pode resolver. O que a igreja precisa hoje é desse Espírito Santo maravilhoso. Nós não estamos órfãos, nós temos o Consolador. No próximo programa iremos falar sobre Atos capítulo 3. Fique conosco, graça e a paz.